Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Olá, humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Roche. Eu sou a Andrea. E eu sou o Berg. E voltamos. Mais um programa, mais uma semana, mais um podcast. Hoje a gente vai falar de um lugar que a gente não conhece muito bem. Vamos falar sobre o Canadá. Programa 194, a gente vai avaliar uma questão importantíssima. O Canadá não é um país. Tem essa afirmação, né? Veja bem que você foi irônico dizendo um país que a gente não conhece muito bem, que é o Canadá, mas isso pra mim não é ironia. Pra mim isso é a pura verdade. Não, porque você não está mais no Canadá, você está lá no Pacífico do outro lado, né? Tem as montanhas separando você da gente aí. Puta, vocês dois não são uma boa referência, né? Um está no Quebec e o outro estava em British Columbia. Então... A única boa referência do que é o Canadá é o Massaro, que tá em Ottawa, né? Claro, tô na capital, né, cara? Claro, É porque pra ir no Canadá é a província de Ontário. Ele e Trudeauzinho. Não quero saber de Ontário, cara. É aqui Ottawa, Bytown. A gente sema o Canadá. É isso daí, pessoas. Hoje a gente vai avaliar essa questão e vamos descobrir, finalmente, será que o Canadá é um país ou não? A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora. São eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio, e esse projeto continua funcionando. A gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andrea Brito, da Energia Finances. Energia Finances, que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido. Do universo. E se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro viagem, porque você não quer ficar sujeito às intempéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou com uma gastrite ou uma gastroenterite. Economizando palito. Exato. Economizando palito é bom. Faz tempo que eu não uso esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino, da Active Exams. Você tá pensando em fazer um exame de certificação em inglês, seja o IELTS ou o TOEFL ou o SOAP People, whatever, você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar e contar com o apoio de quem realmente entende essa parada. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. A Soraya é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do listening, do writing, ou do speaking, ou telepathy, ou transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês Agora. É isso aí, aprender francês agora, ainda, eu ia dizer de férias, mas a gente não está de férias, não, trabalhando. Estamos trabalhando no site, trabalhando nas novidades que a gente quer trazer. O livro está aí disponível, quem quiser é só baixar, se inscreve lá no site, pede pra gente que a gente manda para você e visite nossas redes sociais. Se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site, a gente tá lá, tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante conteúdo para você começar a aprender francês já. Então, www.aprenderfrancesagora.com, ou se você for no Facebook, Aprender Francês Agora, ou no YouTube, Aprender Francês Agora, nosso canal lá. Assina e fica por dentro, vale a pena. É isso aí. E se você quiser conhecer outros parceiros do Canadá Agora, acesse agora canadagora.com/serviços, que você conhece esse e muitos outros serviços que vão lhe atender muito bem. Canadá não é um país. Isso é uma afirmação, viu? Antes de mais nada, a gente já começa o programa dessa maneira.
Você não tá perguntando, né? Já começa mandando, já vou ditando aqui, é verdade. Tô aqui colocando, batendo na mesa e dizendo, não é, e ponto final. E era só isso mesmo, o programa acabou, tchau, até a semana que vem. Foi rápido esse, né? Muito vou terminar bom, com a minha frase já do fim do programa. Tá, mas vamos colocar em contexto. Da onde veio essa afirmação? A questão é a seguinte, aqui no link do programa você encontra aqui no programa, na verdade, na descrição desse programa, no post desse programa, tem um link para uma matéria publicada na Maclean's, que tem exatamente esse texto, que ele fala que o Canada is not a country. O Canadá não é um país. E ele apresenta argumentos muito interessantes ali, e como, por exemplo, até recentemente o governo revogou essa restrição, mas, por exemplo, você não tinha permissão de viajar de carro de uma província para outra transportando álcool. Isso era proibido. Então você não podia levar produto produzido dentro do próprio país de uma província para outra. Agora, uma que me chamou realmente a atenção de toda essa história foi quando ele estava contando a história de alguém que precisava visitar um irmão que morava na província do lado. Então acho que o cara morava em Winnipeg, morava em Winnipeg e estava indo para Saskatoon ou algo assim. Ou ele morava em Manitoba, whatever. Eram duas províncias próximas. E o cara falou que o preço de uma passagem de avião para ir de uma província para outra era o mesmo preço de viajar para o Peru. E que era atravessar a metade do continente inteiro. E outros fatores que ele começou falando sobre a diferença entre as províncias e tralalá. Agora eu vou começar jogando o pepino pra vocês. Vocês devem ter lido o artigo, ou pelo menos devem ter pego uma pegadinha nisso daí. O que vocês acham? O Canadá é um país? Eu comecei dizendo que o Canadá é um país que bilíngue não é duas línguas, né? Que isso é uma coisa. Muita gente diz que o Canadá é um país bilíngue. E na verdade o Canadá é um país de duas línguas. Você tem um lado francês e você tem o resto do Canadá que é anglófono. E só por aí já dá uma ideia de, entre aspas, separação, né? Já justifica um pouco essa teoria, que é o tema do programa de hoje, que não é um país. Você não tem essa união assim. Aqui no Quebec não é todo mundo que fala inglês, como obviamente a grande maioria do Canadá. O pessoal não fala francês. Então já por si só é um ponto de divergência. Tem duas províncias que eu acho que são genuínas, assim, realmente bilíngues aqui, né? Eu não lembro, acho que Nova Escócia e New Brunswick. New Brunswick, que são oficialmente bilíngues, né, cara? Mas o resto não, o resto é como o Berg falou mesmo. É só para inglês ver esse negócio de bilinguismo. De verdade, bilingue mesmo. E isso ainda há controvérsias, chama-se Montreal, e só. Há controvérsias, porque você tem o lado inglês e o lado francês. Como é que é bilíngue? É os isolados, é outra coisa. E se você vai pro lado francês falando inglês, os caras te olham de cara torta? Já começa nesse ponto, né, cara? Que a gente não consegue ter nenhum conceito de um idioma único, de aceitação da porra do mesmo idioma. A gente sabe também que na Suíça, por exemplo, eles falam vários idiomas, né? Eles falam inglês, falam alemão, falam francês, falam suíço lá também. Só que recentemente eu descobri que lá dentro também eles têm um problema parecido. Tipo, se você é da parte suíça, se você é a parte francesa da Suíça e viaja pro lado que fala alemão e você começa a falar em francês, eles esperam que você responda em francês. Não é só porque eles falam vários idiomas que os caras vão te responder. Eles têm essa liberdade de responder no idioma que eles querem. As próprias pessoas esperam ser respondidas no idioma que elas falam, assim, que elas se endereçam a você. Existe a palavra? Endereçar a você? Sabe? É igual como é procedurais, Procedurais. Você sabe que eu passei, que eu paguei um mico desse uma vez em Montreal, né? A gente ia buscar uma amiga nossa no apartamento que ela morava. E ela fez a gentileza de mandar o endereço, tudo, e ela não mandou o número do apartamento. E aí o que aconteceu foi que a gente chegou no prédio, tinha lá o porteiro, era um prédio assim, aqueles aquelas portas de vidro que fecha com recepção e tudo. O cara disse, good evening, né? E aí eu, puta merda. Aí lá veio eu tentar descrever mais ou menos como ela era, a profissão,
e que tinha, saber se ele sabe de alguma coisa, mas isso com o meu inglês macarrônico, né? Cara, sem sacanagem, demorou uns 15 minutos e o caba não conseguia, e eu tentando, e eu botando as frases, e ele me explicando uma coisa, e aí sai uma pessoa do prédio e fala, bonjour, e ele fala, bonjour. Filha de uma sabe aquela... Porra, o cara falava francês, cara, eu matando com o meu pobre inglês e desgraceira da peste, até que ela mesma acabou descendo, que ela achou a hora, tava próxima, ela desceu e falei, ó, essa criatura aí, ó, a confusão todinha. Dá pra ver a cena, assim, a criatura passando, falando em francês, o Berg olhando pra pessoa, olhando pro porteiro, olhando pra pessoa, porteiro. Ele, porra, puta que pariu. Não acredito, assim, eu não Por dentro eu pensei exatamente nisso mesmo. Outro lance que ele fala no artigo, além dessa questão do preço de você viajar, porque, convenhamos, é caro viajar nessa porra desse país, hein, cara? Puta é caro. Porra. Por isso que eu não fui visitar a André ainda. Somos dois. Eu tava olhando o preço das passagens hoje pra eu ir, por exemplo, pra St. John's em Newfoundland. Cara, $900 pra você cruzar de leste a oeste, Canadá. É carinho, né, cara? Em baixa temporada dá pra ir ao Brasil. Mas é mais ou menos a mesma distância, né? No fim das contas. Mas sabe o que é revoltante? É quando você pensa assim, vou pra Newfoundland ou vou pro Brasil, o voo também posso ir para o Caribe e passar uma semana com tudo incluso. Eu digo assim, puta lá que pariu. Isso é sacanagem, né? É uma das razões pelas quais os canadenses não vão ao Brasil. Eles vão tudo pra Cuba ou pra esses cantos assim, porque pelo preço vai hotel, vai tudo, o preço da passagem. Exato. E aqui é muito mais barato viajar pra Califórnia, viajar pros Estados Unidos, aqui pra costa oeste dos Estados Unidos, do que viajar pro Brasil ou mesmo para outro lugar dentro do Canadá. Mesmo viajar para o Caribe, aqui não é tão barato quanto é aí, né? Porque aí tá bem mais perto. Mas como a diferença de preço acaba sendo pequena, o pessoal prefere viajar para fora do país do que viajar aqui dentro mesmo. E de trem que poderia ser uma viagem legal e tudo de fazer, é super caro. Não me fale de trem em Canadá, que essas duas coisas me reviram o estômago sempre que eu começo a pensar. É um país muito grande, cara. E tem um comentário no texto aqui que eu achei super verdade, bom falar. Não é só grande, ele é espalhado. Eles reclamam de que o próprio canadense não conhece o próprio país, né? Mas, cara, convenhamos, né? Tipo, pra te visitar aí, Berg, que tá aqui do lado. Velho, são 5 horas dirigindo de carro, velho. Eu não consigo ir num final de semana. Até consigo ir no final de semana, né? Eu vou estar podre depois, assim. Eu chego... É que você não faz muita coisa, né? Amanhecido. Pois é. Agora, porra, aqui, se a gente parar pra pensar, as maiores cidades do Canadá estão nesse burburinho que a gente tá, né? Que é... Ou melhor... Uma boa parte das grandes cidades do Canadá estão do lado de cá. O que tá do lado de cá, né? O que tá do lado de cá? Aqui é a roça, como dizem. Eu estou ignorando a costa de lá. Não, mas se você for direto no ponto, você tem Montreal, mais ou menos Ottawa, e Toronto e Niagara, tá tudo por ali. Basicamente, tipo, fugindo daqui, a gente tem Calgary, ali perdido no meio das montanhas, e Vancouver, ali do lado de lá. Só que, porra, velho, conveniente. Só que Calgary e Vancouver já é do outro lado, já né? não é pertinho, né? Calgary e Vancouver dá o quê? Dá umas 10 horas o quê? De carro? Pra Vancouver, sim. Dá umas 10 horas de carro. De Calgary a Vancouver? Não é um troço pertinho não também. É perto, não. E são vizinhos, né? Sim. As províncias são vizinhas, mas é a mesma coisa de dizer que o Pará é vizinho do Amazonas. Agora vai visitar alguém em Manaus lá, saindo de Belém. Exato. Isso é um ponto interessante, que o Brasil também é assim, né, cara? As distâncias no Brasil são muito grandes, né? Tipo, você pega Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, que são 3 estados, não são muito grandes, e, bicho, é 12 horas pra você fazer o caminho completo, entendeu? Mas sério que é tão longe assim? De Recife a Fortaleza é quase 12 horas. Tu tá de sacanagem. De Fortaleza a Natal são 8, quase, e mais 4 para descer para Recife. Meu irmão, eu sempre achei assim que como os estados são muito próximos, eu achava que era um troço mais rápido. Não, bicho, é longe. É longe, mas é a mesma coisa aqui, ó. Tem um amigo meu daqui de Quebec, né? Que agora mora em Vancouver, por sinal, André. Chama Eduardo e a esposa dele chama Giovana. Aliás, se eles estiverem ouvindo, abraço para vocês. E ele saiu daqui
para Vancouver de carro, né? No inverno. Foram 7 dias quase, porque ele ficou 2 dias preso, que umas tempestades caíram no meio do caminho, e ele pernoitou e ficou para não sair, para não correr risco. Mas, cara, de estrada é 5 dias viajando, cara, para chegar. Mas esse é um problema da América como um todo, né, cara? Não tem... Todos os países aqui praticamente sofrem do mesmo problema. Tirando... Não, acho que todos os países sofrem do mesmo problema. Talvez tirando o Uruguai, que é o troço mais delicado que a gente tem ali, que é do tamanho de São Paulo. Mas mesmo assim, você vai... Não é como na Europa, que na Europa tem trem pra tudo que é lado, que você atravessa 3 países no mesmo dia. Não, se duvidar, você atravessa uns 5, 6 países. A gente tem países de trem, né, de dimensões continentais, né? O Brasil, o Canadá, Estados Unidos são muito grandes, né? E aí você pode puxar um outro ponto que tá na pauta já, que é o fato das províncias serem todas independentes, né? Se você vem daí pra cá sem ser de carro, você decide vir de trem não, porque de trem a Via Rail é continental, mas se você vem de ônibus, você tem que passar por umas 2 ou 3 empresas diferentes, porque quando você troca de província, você troca de... Não são as mesmas que tem em todo canto, não é como no Brasil, que a aviação Nordeste pega o Nordeste inteiro, entendeu? Eu acho que isso atrapalha pra cacete, assim, a questão da integração dos lugares. Tira, por exemplo, você tirar... Como é que é? Até Toninho estava falando isso daí outro dia. Digamos que você seja engenheiro em Quebec. Se você... Não, engenheiro não é que é um bom exemplo, mas digamos que você seja dentista em Quebec. Se você quiser ser dentista em Ontário, você tem que fazer toda a validação da tua papelada de novo, assim. Não é todos os exames da ordem, mas você tem que passar pela validação da ordem de Ontário para poder exercer a profissão de dentista. Mas engenheiro também tem que fazer. Se quiser ter o Professional Engineer, o registro, em outra província, você tem que passar pela validação. O que acontece, no caso do engenheiro, é que o processo é bem mais simples. Eles acabam aceitando as provas, aceitando o tempo de experiência, aceitando quase tudo que você fez no outro. Mas você tem que registrar também. Fale por experiência própria. Você mudou de Quebec para Ontário. Quais foram os documentos que você tem que fazer de novo? Porra, tudo, velho. Tive que fazer a carteira de saúde, carteira de motorista, carteira de biblioteca, por razões óbvias, né? Não, eu também. Só de mudar de Ontário pra cá. Pois é, eu acho que é tão foda, né? Porque principalmente a questão da saúde, que a saúde é universal aqui, ela deveria... Eu acredito que ela deveria funcionar de maneira unificada, mas... O que acaba empacando é essa questão. Eles se transferem dossiês e mensagens, mas não é unificada. Quando você mudou, Massa, do Quebec para Ottawa, eu lembro que você comentou isso na época, em algum Pode Deixar, alguma coisa, algum vídeo, e eu falei, nossa, que trabalheira, né? Porque ele saiu da província francesa e foi para uma província inglesa, então ele... Além de ter mudado o idioma, teve que refazer toda a documentação. E eu não me caiu a ficha que, na verdade, não é porque você estava mudando da província francesa para o inglês, era porque você estava mudando de província, ponto. E aí... E daí, quando eu fui mudar para cá, eu tive que fazer a mesma coisa. Outra carteira de motorista... cartão de saúde, tudo você tem que providenciar de novo. Tipo, os reports da escola das crianças lá de Toronto não serviu pra nada aqui. É mesmo? Sério? Não, a gente foi lá, fez inscrição deles na escola, mas a gente não precisou entregar os papéis pra nada. Caraca. Eu não sei se as escolas se conversaram, mas... Sabe, assim... Não vou longe não, tem coisa mais universal do que imposto. E é tudo diferente aqui? Eu perdi. Eu tinha direito, eu ia receber ano passado alguns benefits do Ontario Trillium Benefit, que quando eu mudei pra cá, que eu informei eles falaram, you are no longer eligible to receive. Eles cortaram e eu ainda tive que devolver dinheiro pra eles. Puta lá que pariu. Me lasquei, porque mudei no meio do ano fiscal. Vocês acham que isso daí é culpa do quê, né? Eu tava lembrando, por exemplo, a Confederação só foi fundada há pouco mais de 130 anos. Né? Antes disso, não existia Canadá. Eram as regiões assim que se conversavam em cima. A gente nem um país era naquela época, né? Nos Estados Unidos é meio assim também, né? Os Estados Unidos, cara, eu acho que eles meio que se desenvolveram de uma maneira diferente. Eles têm uma história diferente também, né? Que eles tiveram, inclusive, ainda hoje, né? Ainda tem um movimento de separação, assim,
de pensamento bem diferente. O sul dos Estados Unidos pensa de uma maneira bem diferente daquela parte que foi colonizada ali foi desenvolvida pelos anglófonos. Mas assim, no geral eles têm, cara, uma ideia, uma noção de que as províncias são realmente independentes. É como se fosse um bocado de paizinho pequeno dentro do paizão grande lá, né? Vamos olhar para o outro lado, né? Falando um pouco do que a gente conhece muito bem, assim. Brasil, a gente não... Os estados não têm, assim, o mesmo nível de independência que tem por aqui, né? Eles têm suas autonomias e tal. Não, quase nenhuma autonomia. Agora, se você pegar, por exemplo, um cabra do Rio Grande do Sul, ele não entende porra nenhuma de um cara que mora em Belém, por exemplo. Ele sabe que Belém é a cidade onde Jesus nasceu. Sacanagem, eu vou ser espancado por gaúchos agora, mas é simplesmente a distância, né, cara? Do extremo ao outro país, ninguém sabe, tirando estereótipos, ninguém sabe o que é a realidade do... São várias culturas. Pois é. São várias culturas. Eu acho, se você tomar como parâmetro assim, as coisas que o cara falou na matéria sobre o Canadá, o Brasil meio que se identifica, né, cara? A única coisa que nos une ali é carnaval e futebol, na real. Porque não tem, assim, um valor que você possa dizer assim, somos todos brasileiros porque... pontinho, pontinho, pontinho. Ou tem, e eu passando batido. Tem até os dialetos lá também, né? Porque eu tenho uns amigos de Mato Grosso e quando eles começam a falar... Acho que é do Mato Grosso, que eles são. Quando eles começam a falar alguma coisa com o sotaque deles de lá e com as expressões que eles usam lá, você não entende nada. Parece que eles não estão falando português. Na Ceará tem dicionário próprio. É verdade. Pará é a mesma coisa. Eu acho que os países, os estados são muito diferentes. Mas a nível de governo, que era o que a gente estava discutindo, é tudo a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Enquanto que aqui é tudo diferente, né, cara? Assim, você começa que cada província tem o seu primeiro-ministro, né? Já é uma coisa de... né? Não é governador, entendeu? Assim, quando você fala de governador, você está dando aquela ideia de que tem uma centralização e o governo, né? É como se fosse um empréstimo. Eu te empresto esse pedaço aqui pra você tomar conta. Aqui, quando você chama um cara de primeiro-ministro e o vizinho também de primeiro-ministro, é que e o do país também é primeiro-ministro, é que cada um cuida do seu, né? Pois é, eu não sei o que pensar, na real, com isso daí. Porque, pra mim, trocando o sistema de governo, de modo geral, é a mesma coisa. É um bando de políticos gerindo teu estado, né? Agora, eles estão basicamente ali para poder administrar a região. Agora, tipo, parando pra pensar assim, o que faz um país um país? Mas esse negócio de eles estão ali para administrar a região, o problema que eu acho é que o fato de ser província, como as legislações são diferentes de um lugar para o outro, fica muito... Isso aumenta, vamos dizer assim, o abismo entre elas, entendeu? Códigos e legislações que são de um lugar não valem no outro. Você sempre tem que aprender as particularidades daquele lugar. Exato, você tem que aprender tudo de novo. Esse casal amigo meu que eu falei que viajou daqui para Vancouver, ele tomou 3 multas, porque as leis de velocidade são diferentes da província para outra. São, e aqui tem um monte de detalhes no trânsito que não tem aí. Inclusive aqui agora eles estão instalando, por exemplo, tem semáforo de right turn, né? Tem alguns lugares que tem semáforo específico para right turn, porque eles estão instalando as bicicletas e daí você não pode virar à direita quando tem faixa de ciclista à sua direita. Então, tem uma série de detalhezinhos aqui. Inclusive, eu lembro que tinha algumas outras recomendações que o Adriano estava estudando para ele fazer a prova aqui, para tirar a carteira de motorista aqui, que era diferente de Ontário. Ele veio comentar, eu falei, uai, isso lá em Ontário não é assim, não. Então, tem essas pequenas diferenças e você tem que ficar ligado. Para mim, por exemplo, no Building Code, tem coisas diferentes daqui em relação a Ontário. Então, eu tive que aprender algumas particularidades do código de Building Code daqui, né? Fora que aqui, além do Building Code da província, eles ainda têm... Cada cidade tem a sua própria legislação referente a isso, que também muda, né? Então, eu acho que isso só faz acentuar
a diferença e a distância entre as províncias e dificultar a vida do cidadão, né? Porque, na verdade, isso tudo só dificulta a vida do cidadão, né? Mas você quer uma coisa mais idiota do que essa que ele fala no artigo? De que você não podia transportar álcool que você comprasse, tipo, bebida que você comprasse numa província pra outra, isso é porque ridículo. Era considerado ilegal? Então, porra, tipo, isso é muito ridículo. Cara, é muito estúpido. Tem algumas coisas assim que não dá pra entender. Agora, outra coisa que vocês estavam falando de o Canadá não conhece o canadense não conhece seu país, né? Que as pessoas não viajam muito aqui dentro porque é caro, né? Uhum. Eu acho que no Brasil isso acaba acontecendo também. Eu cansei de ver gente lá, que até eu mesmo fiz isso, pra ser honesta. Eu preferi viajar pro exterior porque era mais barato, ia sair praticamente o mesmo preço. Agora eu andei dando uma pesquisada, eu acho que cai no preço de passagem no Brasil agora, que não tá tão caro viajar interno, pelo que eu dei uma olhada esses dias. Mas é porque o dólar tá caro, né? Exato, então é esse problema. Eu não tinha me tocado nessa coisa. Quando a gente tinha um dólar de 1 para 1, ou perto, não fazia sentido você viajar dentro do Brasil. Não, quando eu viajei o dólar já estava mais que 2, mas ainda assim a diferença era tão pequena para viajar para fora que eu preferia viajar fora. Acho que acaba compensando o preço de hospedagem. No Brasil, para você se hospedar, às vezes é muito caro, né? E que nem eu fiz a pesquisinha na internet, assim, num destino no Brasil, né? Fernando de Noronha, que é um lugar que todo mundo quer ir. Se você for pegar uma passagem para Noronha no verão, saindo de São Paulo, é em torno de $1.000. $1.000. Caralho! Pelo menos foi o Google me falou que ele tava mostrando o preço em dólar. Eu achei um absurdo, mas foi isso que ele me mostrou, Google Flights. Aí já chama exploração, é outra coisa, é outro fenômeno. Aí, por exemplo, São Paulo para Toronto era $800, São Paulo para Los Angeles $750, São Paulo para Fernando de Noronha $1.000. Então o que você vai fazer? Eu vou para Los Angeles, tá mais barato, né? A pessoa que tá em São Paulo muitas vezes pensa assim. E outra coisa que você pensa é, poxa, se eu posso conhecer uma cultura diferente, ir para um lugar diferente, um idioma diferente, por que eu vou perder essa oportunidade? Então acho que muitas vezes o canadense também pensa assim, e por isso acaba viajando para fora. E outra coisa que o canadense não gosta de frio, né? Curiosamente. O canadense, alguns, né? O canadense quando ele tem oportunidade, ele quer, por favor, ir para um lugar quentinho. Então, ele fala, para que eu vou viajar para o norte do Canadá? Eu vou viajar para o norte para congelar lá? Eu vou para Califórnia, viver a vida numa boa, vou ser artista de cinema. Como é que é o negócio? Basta dizer que, assim, gigante como o Canadá acho que é maior do que o Brasil em termos de superfície, e só são 34 milhões, né, cara? É muito pouca gente. O Canadá cabe em São Paulo, né? Cabe. Em termos de população. Então, E outra coisa que o Massaro falou que é interessante, assim, o que define, né? Por que a gente é ou não é um país? Tem na frase aqui da entrevista que ele anotou no script, o cara fala, né? A gente não tem em comum nem uma herança, nem história, nem cultura e nem língua. Nada. Né? Nem idioma. Foda, né? Cara, como é que você pode definir? Porque, teve a guerra embaixo dos Estados Unidos, uma parte dos ingleses subiu, né, os americanos, pessoal de origem inglesa, o americano subiu, dividiu no meio, quando dividiu no meio, deu cacete com os franceses que veio pelo outro lado, né, que é outro mundo que, cara, não tem como você juntar. Eles não têm, assim, a história depende da outra, a história dos franceses é totalmente diferente, a colonização da subida dos americanos para cá. Você não tem referência mesmo, né? Como é que você cria uma ideia de unidade quando tudo foi tão diferente? Não tem essa parte que ele fala que a gente não tem uma história em comum, cara, isso é muito foda, assim. Foi exatamente isso que você citou aí. Aí, nesse meio do caminho, o que eles fizeram? Trouxeram irlandeses. Vamos colocar os irlandeses pra trabalhar ali em Manitoba. Aí joga os caras ali. Vem os chineses também pra trabalhar na ferrovia, né? Então deixa o chinesado trabalhando na ferrovia. Eu não vejo que aconteceu como a gente teve no Brasil. Tipo, a gente sabe que teve essa herança comum do português, né? Que veio e se estabeleceu pelo país inteiro. A gente começou a ter imigrantes
sei lá, século XIX, mais ou menos, né? Começou a imigração pesada, que daí veio até os italianos, alemãos, ucranianos e tal. Você já tinha pelo menos uns 350, 400 anos para trás, né? Pois é, já tinha já tinha brasileiro, né, morando ali, não eram ingleses. Agora, quando eles começaram a traduzir imigrante aqui pro Canadá, começaram a vir pro Canadá, nem Canadá isso aqui se chamava, né, cara? Era simplesmente uma colônia inglesa. Ainda tinha a história do Kanata, né? Dos índios, né? Pô, ainda tinha essa bagunça aqui. Mas na Austrália também tem esse mito, né? Você sabe a história do canguru na Austrália? Não. Que os ingleses chegaram lá e perguntaram pros nativos: o que é esse bicho grande? Aí os aborígenes responderam: canguru. Aí, legal. Só que, na verdade, assim conta a lenda, que canguru, na verdade, significa eu não tô te entendendo. Ai, ai. O que me traz a um outro ponto, né? A gente falou que o Canadá é grande e que talvez seja por isso o problema da gente não conseguir ter uma identidade. Mas e quando você pega um país do tamanho do Japão, por exemplo, que cabe dentro do Pará, por exemplo, e eles têm a população do Brasil, quer dizer, um pouco menos, tem menos que a população do Brasil, mas algumas vezes a população do Canadá. Que você vai para lá e realmente existem diferenças entre prefeituras e prefeituras, né? Como é que você explica um negócio desse? Eles são país? Você que é o japonês do grupo, explica aí. Eu acho que o Japão se enxerga bem como um país, como nação, e eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de governo que eles têm lá, né? Que centraliza bastante e faz com que o país tenha essa identidade, assim, eu acho. Eu acho que é curioso lá porque eles criaram essa cultura do endeusamento de uma figura, né? Do imperador. O imperador acabou meio que de uma maneira ou de outra, assim, meio que unindo o país. Foi o resultado das guerras lá, né? Que foi o tal depois dos shoguns e que estabeleceram o imperador. Então, mesmo assim, tem essas diferenças entre as províncias e não tem como negar que elas são diferentes lá dentro, né? Eles chamam de prefeituras ao invés de províncias. Mas se você pegar um cara que mora em Hokkaido, que é norte do Japão, ele tem um modo de ser bem diferente do japonês que mora em Okinawa, por exemplo, que é no extremo sul, né? Então, eles têm hábitos diferentes, eles têm dialetos diferentes de falar. Mas mesmo assim, ainda tem um certo preconceito lá dentro. A gente estava falando de preconceito agora há pouco sobre os franceses. Sempre rola essa piadinha de pessoal daqui não é como o pessoal de lá, ou o pessoal dali é mais capial do que o pessoal daqui, entende? Eu acho curioso isso daí porque entra em contrapartida do que a reportagem falava, que a origem, o isolamento das províncias acabou fazendo com que a gente não se unisse e criasse uma identidade. Isso não foi problema para eles. Tipo, a gente sabe que durante muito tempo o país viveu sobre guerra, as prefeituras, as regiões viveram entre guerra e era o pau quebrando violentamente lá dentro. E o que não aconteceu aqui dentro do Canadá. E mesmo assim, me parece que desde aquele tempo, desde sempre, o canadense, entre aspas, tem esse modo de pensar de eu não quero te atrapalhar, então vamos manter nossa individualidade, cada um fica no seu cantinho e somos felizes dessa maneira. Mas isso é um reflexo do europeu, né? Porque se você analisar a Europa como um todo, a Europa é um monte de povinho, né, cara? De povinho. E eu acho que esse individualismo, essa cultura de eu cuido do que é meu e protejo o que é meu, e se você pensa diferente, vai pro lado de lá, é o reflexo do que a gente vê aqui, do que a gente vê lá. Pô, você pega Portugal, Itália, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, é tudo assim, meia dúzia de pessoas, entendeu? Em termos de área, em termos de gente, em termos de tudo. E eu acho que criou a mesma... Foi meio que um espelho, né? A colonização, a gente só foi diferente no Brasil porque o Brasil cresceu aquela coisa de todo mundo é só português, e quando não foi, eles criaram
os tratados lá e separaram aquela porra em espanhol e coisa, e aquela ruma de coisa depois. Mas no fundo é o mesmo princípio, né? Eu acho que aqui parece que tem até um excesso de tolerância, sabe? Um excesso de tolerância e de respeito ao espaço do próximo, e daí com isso você acaba meio que se distanciando mesmo, né? E não sei o quanto que esse tipo de postura influencia do canadense, do Canadá, assim, não parecer uma coisa mais única. Mas eu acho que somado a isso, ainda tem essa questão que a gente estava falando da imigração, de ter vindo muitos anos já, desde quase o começo, de ter esse sistema todo de imigração, de trazer os povos para cá, povos de outros países, aceitar bastante pessoas de outros países, né? E isso acaba influenciando porque cada povo que vem para cá quer preservar a sua cultura, e em vez de se integrar aqui, cada um quer preservar a sua, e os que são originalmente daqui, que são os First Nations, eles também querem preservar deles, e na verdade cada um parece que quer ficar no seu quadradinho e não quer muito se misturar com o outro. Você falou de individualismo, André, acho que é bem a raiz da palavra, sabe assim, toca o indivíduo mesmo, eles são tão assim com o próprio eu, assim, a gente vê até em termos de relacionamento, eles têm dificuldade de se manter em relacionamento duradouro, porque no momento que tem uma pequena divergência, vai cada um pro seu lado. Sim, respeite o meu, né? Eu não então assim, sabe, tipo, é muito fácil não estar mais funcionando. Então eu acho que isso extrapola de cada indivíduo pra coletividade, pra comunidade, e acaba criando essa grande mega bolha. Se o interesse é um pouquinho diferente, assim, você vai pra lá e tem toda a liberdade do mundo pra fazer o seu, mas não vem querer meter o dedo no meu mingau aqui. Então, você sabe que essa semana eu tava conversando com uma canadense no meu trabalho. Nossa, uma pessoa super interessante, e ela já morou 16 anos fora do Canadá. Ela morou na África do Sul, ela já morou na Coreia, ela já morou no Brasil, ela viajou ela esteve no Brasil, não morou lá, mas ela esteve lá, passou de férias alguns meses, mas viveu na América Latina um tempo, ela fala um pouco de espanhol. E ela, como canadense, ela estava falando assim, olha, eu acho que o fato do nosso povo canadense, nosso governo ser muito tolerante às outras culturas que vêm para cá, acabam sendo um empecilho, uma coisa que atrapalha esses povos de outras culturas a se integrarem à cultura canadense. Ela falou, eu como canadense acho um absurdo que eu vou para Richmond e que só tenha placas escritas em chinês em alguns lugares. O governo não devia permitir isso. Nós somos um país, aqui a língua, o idioma oficial é o inglês. Como é que eu vou para um lugar onde não tem ninguém que fala inglês, não tem placa em inglês, só tem tudo escrito em chinês? Eles não estão na China, eles estão aqui. E isso é uma briga, assim, existe uma certa rixa, porque eu ouvi falar, isso não foi ela que me falou, foi uma outra pessoa. Eu ouvi falar que os chineses aqui, porque eles foram trazidos para trabalhar no desenvolvimento, né, do país, nas obras de infraestrutura, aí, como vocês estavam até falando do trilho de trem, não sei o quê. Principalmente aqui em British Columbia, eles se acham donos dessa terra. Então, eles acham que eles estão aqui para tomar uma terra que é deles, e é por isso que eles têm muito desse comportamento aqui. Me falaram, tá? Eu não confirmei essa informação com outras. A maioria também, né? Eles são muito numerosos, né? Aqui eles são muito numerosos, mas eu não tenho nada que reclamar de chinês, porque todos que eu conheço são pessoas excelentes, inclusive os que trabalham comigo, mas assim, você vê isso, que tem meio que, não é um separatismo, mas é uma coisa de cada um dentro da sua bolha ali, da sua caixinha, e eu acho que isso acaba dificultando e afetando a integração do país como um todo, não só para o canadense, não só o Canadá, como canadense, mas também com os outros povos das outras culturas, né? Que acabam sendo canadenses no final das contas, né? Não, mas ó, eu vou te dar um exemplo. Não sei se você conheceu o bairro português em Toronto. Eu estive lá. Não parece com o resto do Canadá. Não. É tão concentrado que parece Portugal dentro. Você sabe exatamente que você não tá lá. Quando você chega lá, você olha e fala, opa, mas nossa, como esse lugar aqui é diferente. Entendeu? Não, parece Portugal, assim, parece o Brasil, não parece o Canadá. Parece o Brasil, parece Portugal. Entendeu? Porque assim, quando você junta gente demais de uma mesma cultura, ao ponto deles criarem um pedacinho do mundo deles, eles criam do jeito que
que era, né? Chinatown, né? Sim. Chinatown em qualquer lugar é assim. Uhum. E como você falou, tudo isso eu acho que dificulta realmente a coisa, né? De você tentar criar uma identidade quando todo mundo tenta ser diferente, né? Exato. Quando cada um quer preservar a sua, né? Exato. Então, pessoas, concluímos que de fato a gente mora num país que não é um país, né, cara? Eu concordo com o cara, acho que ele falou que isso aqui era uma colcha de retalhos, eu acho. Ou ele usou um ragtag, acho que ele falou, né? Ele usou esse termo. Tem um passaporte em comum, uma companhia aérea internacional e o dólar, que é igual. O resto você pode separar. Por enquanto não... Por enquanto, é. Então, o Quebec mesmo já tentou 3 vezes. Nossa, o Quebec tem, né? Dessa última aqui foi que... Da última agora foi que eles viram que já mudou tanto. O Quebec já não é mais o Quebec, né? Tem tanto imigrante. O imigrante não quer separação. O imigrante veio pro Canadá, não veio pro Quebec, entendeu? Exato. Acho que o imigrante até não gosta muito desse negócio que o Quebec tem um processo de imigração separado, né? Para o imigrante é muito melhor que a gente fizesse tudo pelo Express Entry, né? Vamos fazer um que funciona. Exato. Veja bem. Então, pessoas, deu, né? Chega de tralalá hoje. Berger, você tem algo pra dizer no final desse programa? Estamos falando muito de culturas, mundos diferentes, Canadá, separação, língua diferente, tudo. Então, eu vou fechar dizendo: mim, Tarzan, você, Jane. Pariu. Se você quiser um idioma mais complicado ainda, eu posso trocar. Eu posso chamar de... Meu nome é Groot. I am Groot. Sem comentários. Fechamos? Oh, meu senhor. Fechamos, né? Pessoas, obrigado por terem escutado a gente. A gente quer saber a opinião de vocês. Você acha que o Canadá é um país? Você acha que os argumentos que a gente colocou aqui são exagerados? Ou os argumentos da reportagem também são exagerados? Escreva pra gente, mande sua opinião. Escreva pro contato@canadagora.com ou mande mensagem para nossas redes sociais. Você encontra a gente como Canadá Agora. No Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu acho que é só aí que a gente tem conta. Ou tal. E ajude a divulgar o nosso podcast. Apresente, pode deixar para alguém que você não sabe ainda se escuta podcast, ou quando você sabe que alguém escuta podcast, comenta com você sei lá, de um Jovem Nerd, de algum outro podcast aí conhecido. Você fala assim: tem uns caras ali do Canadá também que são gente boa, que eu escuto e que vale a pena. Escuta esse cara aqui. E aí você indica o Pode Deixar e a gente aumenta a podosfera dessa forma. Tem uns caras e uma guria lá. Por sinal. Exato. Mas bate. Ajude a gente a dominar a podosfera. Vamos lá. Só dá um share lá no Facebook já ajuda, né? Mano, já é um ótimo começo. Instale o aplicativo de podcast, instale a gente lá no seu... Roube o telefone dos seus amigos e faça isso. Essa semana eu dei a dica pra uma amiga minha que ela falou que não tinha tempo de ouvir podcast. Eu falei: não, menina, mas podcast é assim, é que nem rádio. Lembra que a gente escutava rádio antigamente? Então, quando você estiver lavando uma louça, você estiver fazendo comida dos seus filhos, que ela falou: tem 2 filhos pequenos, você tá lavando louça, você tá fazendo comida. Eu escuto até que eu tô tomando banho. Bota lá a caixinha de som lá no banheiro lá e manda ver. E vai dar umas risadas com o podcast aí. Então é isso. Pessoas, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com mais um Pode Deixar, então. Você viu só, André? Ele tá tão individualista que ele falou: a gente fecha com mais um Pode Deixar e sozinho acabou. Eu me perdi, eu falei a frase errada. Tava pensando em outra coisa. Bom dia. Viu? É por isso que a gente não consegue construir um país. Nós estamos carentes aqui. Você está nos deixando de lado. Fomos rejeitados. Meu Deus do céu. Quanto... Tchau, galera. Boa semana pra você. Ótima semana. E semana que vem a gente volta com mais um Pode Deixar. Tchau. Tchau, pessoas. Não chorem. Tchau. Tchau.
Eu ia dizer que a gente tem que fazer o programa igual o Jovem Nerd, né? Você fala assim, eu sou o Berg e bilíngue não é 2 línguas. Pô, a gente devia adotar esse formatinho. Vamos deixar o próximo programa fazer isso. A partir do próximo, né? Isso aí, beleza. Frases de efeito relacionadas ao título do programa. Isso vai ser curioso. Ao tema, Eu quero ver, a gente já não consegue nem achar uma frase para terminar o programa. Eu quero ver a gente achar uma para começar. Eu tenho algo para dizer, assim, se eu conseguir achar de novo, que eu acabei fechando a minha tela. Não, tá aqui, peraí. Nossa, essa pessoa, ele fecha a tela antes do programa se acabar, é assim?